Gurizada, o negócio é o seguinte, o gerente de futebol do Corinthians revelou nesta sexta-feira que o Internacional se aproximou da contratação do zagueiro Bruno Mendes. Dentro de campo, as dificuldades contra o Flamengo aumentaram. O recém-anunciado novo técnico rubro-negro, Dorival Júnior, teve o seu nome publicado no BID e já comanda a equipe na noite deste sábado no estádio Beira-Rio. Neste vídeo eu te atualizo sobre as informações do Internacional, o provável time de Mano Menezes. O vídeo tem a força da Golden Token Brasil. Venha participar do bilionário mercado de investimentos em pedras preciosas. Invista em minérios com ganhos mensais entre 4,1% e 8,3%. Sai da poupança, o dinheiro está lá parado, tu não vê crescer, bolsa de valores oscilando, curva que sobe, curva que desce. Invista em minérios, em pedras preciosas com a Golden Token Brasil, mercado bilionário. Tu vai ver o teu capital crescer, vai ver o teu investimento se desenvolver e não fica pensando que para investir em minério tem que ter muito capital, tem que ter muita grana. Não, com pouco dinheiro mensalmente, tu vai ver o teu capital ser rentabilizado investindo na Golden Token Brasil em minérios. Mais do que isso, tu investe lá e participa de dezenas de promoções, de premiações, e a Golden Token Brasil também vai te mostrar, vai te ensinar como tu pode ganhar dinheiro com pedras preciosas. Eu rodo a vinheta e em seguida a gente fala do Internacional, dentro e fora de campo. Vamos começar com o Internacional, então, no mercado, tentando a contratação em definitivo do zagueiro uruguaio Bruno Mendes, 22 anos, completa 23 no mês de setembro. Ontem mesmo, quinta-feira, eu fiz um vídeo aqui no meu canal e coloquei que o Internacional teria uma nova cartada e que o próprio jogador havia pedido à direção colorada que fizesse todo o esforço possível na sua contratação, porque a sua preferência é permanecer em Porto Alegre, é permanecer no Beira-Rio vestindo a camisa colorada. Pois o Internacional se aproximou da contratação do zagueiro, segundo revelou no começo da tarde desta sexta-feira o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, aquele ex-zagueiro, também lateral, passou pelo Grêmio entre 2005 e 2007, encerrou a sua carreira no próprio Corinthians e lá se transformou em executivo, hoje é o gerente de futebol. Em entrevista coletiva, ele falou sobre esta negociação. Observe. O Bruno Mendes tem uma questão que é muito clara. Tem uma intenção do Inter em querer a permanência do atleta em definitivo e tem uma dificuldade de encontrar um número exato, que nós já inclusive passamos que número é esse, e que o Inter está muito próximo de chegar a esse número. Falta muito pouco, ao meu ver, ao nosso entendimento do Departamento de Futebol Profissional, e para mim hoje está por uma decisão do Inter. Se o Inter realmente tem vontade em ter o Bruno em definitivo, está por uma decisão muito simples deles. Então ali a gente já não controla, ali a gente tem uma opção de compra. Se essa opção de compra for menor e assim a gente decidir por ela, ela vai ser realizada e o Bruno Mendes segue a vida dele. A visão que eu tinha ontem de uma conversa com um dirigente do Internacional é que o negócio estava, como ele classificou, muito difícil, mas que o Internacional faria uma nova tentativa, diminuindo o prazo de pagamento, aumentando um pouco o valor, e deve ser isso que provocou esta revelação do gerente de futebol corintiano, o Alessandro Nunes. O Internacional também tentaria, como plano B ainda, uma possibilidade de pelo menos um empréstimo até o final do ano, para que em dezembro conversasse com o Corinthians, mas não é essa a tendência. O Inter dentro de campo encara o Flamengo neste sábado, 9 da noite, no Beira-Rio. Vem de uma sequência interessante, uma vitória fora de casa contra o Bragantino, um outro jogo fora de casa contra o Santos, acabou empatando, 4 pontos em 6, o Inter é 7º colocado e pega um Flamengo que está tentando emergir da crise. Observe o Flamengo com esse grupo tão qualificado, é apenas o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 12 pontos ganhos, aproveitamento de 40%. O Inter tem aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 50%.
O Flamengo demitiu o Paulo Souza nesta quinta-feira. Aliás, uma demissão muito mal executada, muito mal concebida, porque ele ficou dando treinamento para os jogadores reservas que não participaram da derrota para o Bragantino. Eu lembro, o Flamengo vem de 2 derrotas para o Fortaleza no Rio e para o Bragantino no interior de São Paulo. Enquanto isso, a direção do Flamengo ia fechando a negociação com Dorival Júnior, ex-jogador, treinou o próprio Internacional. O Flamengo estava negociando com o Dorival e o Paulo Souza, o português, comandando o treinamento. Este é o Flamengo, né? Isto é a cara do Flamengo, que não sabe como executar as coisas, que não sabe como conceber a saída de um treinador e a contratação de um outro. Pois o Dorival Júnior estava no Ceará, rompeu o contrato, foi confirmado oficialmente nesta sexta-feira. Estávamos até durante o Donos da Bola, quando o Flamengo fez a publicação oficial nas suas redes sociais. Bem-vindo, Dorival Júnior. Não se imaginava que ele pudesse dirigir o time, seria o técnico do Sub-20 do Flamengo, o Mário Jorge, isso mesmo, nome de homenagem, seus pais deram a Zagallo, a Mário Jorge Lobo Zagallo. É Mário Jorge, o técnico que estava se preparando do Sub-20 para comandar o time principal do Flamengo contra o Inter. Mas na tarde desta sexta-feira, uma surpresa, a CBF, de forma muito ágil, o Flamengo e suas relações umbilicais com a CBF, conseguiu colocar o nome do Dorival Júnior no bid. Portanto, Dorival Júnior na beira do campo. E isso tem impacto. Isso tem impacto porque os jogadores do Flamengo foram consultados, de novo a cara do Flamengo, sobre qual seria o técnico ideal e eles sugeriram o nome do Dorival Júnior, que estava à margem do processo dos grandes clubes. Ficou um tempo sem trabalhar, estava lá no Ceará fazendo uma campanha irregular, instável, depois de um começo de temporada muito ruim do Ceará. Dorival Júnior assumiu o clube para tentar evitar aí uma situação pior nesse ano de 2022. Foi chamado pelo Flamengo um contrato de mandato tampão, um contrato de 6 meses até dezembro, para aí saber se ele fica ou não. Estava fora do radar de grandes clubes. O Dorival Júnior ganha uma nova oportunidade para retomar a sua carreira. Ele já comandou o próprio Flamengo. No momento em que é sugerido pelos jogadores, chega respaldado pelo vestiário. Não acho que seja a melhor forma de contratar um treinador, mas vai impactar positivamente. Vai ter um impacto saudável no vestiário e isso aumenta a dificuldade do Internacional para encarar este time que tem muita qualidade, que é o Flamengo. Mano, tem uma dúvida para o lugar de Edenilson. Demais peças do time, o mesmo que encarou o Santos e que empatou 1-1 neste meio de semana lá na Vila Belmiro. Edenilson suspenso, sai o Edenilson, ele tem Rodrigo Dourado, aí jogaria com 2 volantes, Rodrigo Dourado e Gabriel, esquema que não funcionou contra o Bragantino, ou colocar o Maurício. Ele poderia colocar o Maurício junto com o Gabriel ou com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado de primeiro volante, Maurício como segundo jogador, é claro que chegando mais à frente, e Depena, seguraria mais o Depena, que é o segundo volante, teria na armação Maurício e Alan Patrick. Seria um time com mais posse de bola, seria um time mais ofensivo, seria um time menos marcador. Talvez ele escolha por um time mais cauteloso, com o Rodrigo Dourado e com o Gabriel, com o Depena e com o Alan Patrick no meio-campo. Vamos ver como o Mano pensa esse jogo, se vai tentar a vitória ou se vai tentar administrar minimamente um empate para o Inter seguir na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, valendo as suas notificações ali no sininho. Todo mundo é muito bem-vindo também nos comentários. Tem dinheiro para investir? Está insatisfeito com a poupança? Está preocupado com as oscilações da Bolsa de Valores? Golden Token Brasil. Todos os contatos na descrição deste meu vídeo. Invista em pedras preciosas, em minérios, para que tu veja o teu dinheiro crescer. Rentabilidade mensal entre 4,1% e 8,3%. Participação em premiações, em brindes diversos e muito interessantes. E a Golden Token, tu querendo, ela vai te ensinar como tu pode ganhar dinheiro investindo em pedra preciosa e em minério. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.